Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui é o professor Albert Gleiser. Você já deve me conhecer. Se não, eu sou professor de língua portuguesa e já atuo há bastante tempo aqui no Ponto dos Concursos. E hoje o nosso intuito, é conversar um pouco sobre esse concurso aí da Polícia Civil do Distrito Federal. E, obviamente, em continuidade ao primeiro aulão que eu realizei na terça-feira, tá bom? Se por um acaso você perdeu o primeiro aulão de língua portuguesa, dá um pulinho lá no canal do Ponto dos Concursos, ou você também pode visitar as minhas redes sociais, né? Meu canal no YouTube, a minha página no Facebook, enfim, que os vídeos, né, ou melhor, o vídeo está gravado nessas redes aí, tá? É interessante você assistir para que você possa ter uma compreensão melhor sobre o próprio concurso e especificamente no aspecto da língua portuguesa na banca CESP, tá ok? Bom, no aulão 1, que foi na terça-feira, eu falava com os alunos, né, a respeito do edital do concurso para o cargo de escrivão. Você sabe, 300 vagas surgiram, né, com a publicação do edital. O concurso não foi cancelado, mas sim as provas foram adiadas. As provas estavam marcadas inicialmente para o dia 15 de março, mas em virtude aí da pandemia elas tiveram que ser adiadas. Porém, em meio a tudo isso aí, surgiu aí a autorização, surgiu aí a iminência do concurso para o cargo de agente, né? 1.800 vagas, pessoal, olha só. Então você tem 300 vagas para o cargo de escrivão e agora 1.800 vagas aí para o cargo de agente. O delegado-geral da Polícia Civil do DF deu uma entrevista, né, fez uma live aí nas redes sociais, você deve estar sabendo também, e ele mesmo falou que um concurso com esse número de vagas, né, juntando aí agente e escrivão, olha, possivelmente a nossa geração não vai ter um outro concurso dessa magnitude não, tá bom? Então é uma excelente oportunidade para você passar, né? Passar e conquistar aí a sua vaga, tá bom? Então os demais professores do Ponto dos Concursos, estamos aqui à disposição de vocês, dando a nossa contribuição para que você possa ter a melhor preparação possível e lograr êxito aí no seu concurso, no seu objetivo e se tornar então um policial civil do Distrito Federal. Tá joia? Bom, olha aí, pessoal. Vamos então entrar agora especificamente em alguns tópicos da nossa tão querida língua portuguesa. Tá joia? No aulão passado, que foi o aulão número 1, terça-feira, como eu já disse, eu dei uma pincelada com mais detalhes sobre o edital, tá bom? Então agora eu não vou perder muito tempo com isso, eu vou entrar então na nossa matéria propriamente dita, tá joia? Eu preparei aqui uma exposição teórica sobre alguns pontos que eu, de acordo com o acompanhamento que eu faço das provas do CESP, né? Então eu julguei importante trazer para você, para a gente conversar, esclarecer e para fixar o conteúdo e até mesmo aproveitar para ampliar, aprofundar um pouquinho mais a explicação. Eu trouxe aqui algumas questões de provas anteriores, tá legal? Então você tem aí, pronto, agora você deve estar me vendo, né? Então você tem aí uma pincelada que eu dei, tanto da teoria quanto da resolução de questões no aula 1
E agora você vai ter uma breve pincelada, tá, de teoria com algumas questões que eu trago e você junta tudo, tá certo? E você tem uma noção muito boa, muito bacana do que você pode estudar, como você tem que estudar, o que você precisa focar, tá joia? Então, pessoal, vamos lá. Vamos seguir em frente? Olha aí. Então, nosso primeiro tópico dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo aqui, tem a ver com colocação pronominal. O que você tem que entender? Toda vez que você se deparar com esse tópico no edital de língua portuguesa, você tem que ter em mente os pronomes oblíquos átonos. Por que eu estou dizendo isso? Porque a língua portuguesa tem 6 classificações para os pronomes. E o pronome pessoal, oblíquo, ele ainda se subdivide em átonos e tônicos. Então, quando a gente fala de colocação pronominal, nós estamos tratando da posição dos átonos, tá bom? Quais são os átonos? Rapidamente. Me, te, se, nos, vos, ok? Lhe, lhes, os, a, as. Esses são os átonos. Na prática, como é que você percebe? Bom, os pronomes oblíquos átonos, eles são empregados na frase sem o apoio de preposição. Anote aí. Já os pronomes oblíquos tônicos, eles sempre são empregados na frase com o apoio, com o auxílio da preposição. Tá joia? Exemplo, eu posso dizer assim, ó, deu-me o recado. Veja. Olha aqui. O verbo aqui é transitivo direto e indireto. Qual é o objeto direto dele? O recado. Qual é o objeto indireto? Tá aqui, ó. Poxa, professor, mas eu sempre ouvi dizer que o objeto indireto vem preposicionado. Sim, é verdade, mas não é a história toda. Quando o objeto indireto é representado por um pronome oblíquo átono, a preposição é repelida. Você não emprega a preposição. Agora vamos escrever ou melhor, reescrever essa frase com um pronome oblíquo tônico. Olha lá, deu a mim. O quê? O recado. Certo? Então, ó, de novo, o verbo é bitransitivo. O recado, objeto direto. E a mim, objeto indireto. Esse azinho aqui, ó, é o que, Albert? Preposição. Tá vendo? Que vai apoiar o oblíquo tônico. Tá certo? Então, ó, o mim, pronome oblíquo tônico. E o me, pronome oblíquo átono. Então, quando a gente fala de colocação pronominal, nós estamos falando, pessoal, da posição dos átonos. Tá bom? Então, essa explicação é importante, esse entendimento é importante, melhor dizendo, né? Para você, já nessa saída, já nesse início de conversa nossa aqui. Tá legal? Bem, então eu vou apagar aqui, porque eu preciso fazer algumas projeções. Tá bom? Creio que você já compreendeu a diferença aí, já recapitulou algumas informações interessantes. Tá? Apagando aqui a tela.
Tudo bem? Bom, agora sim. Casos de próclise. Pessoal, próclise é o quê? Próclise é quando o pronome oblíquo átono aparece na frente do verbo. Isso é a próclise, tá? Pronome oblíquo átono na frente do verbo. Então, quais são os casos obrigatórios de próclise? Veja, diante de palavras de sentido negativo. Obviamente que nós temos, nesse grupo aí, os advérbios negativos, como, por exemplo, o não. Só que outras palavras também podem expressar esse mesmo sentido. Por exemplo, nada. Nada é um pronome indefinido, de acordo com a classe gramatical, mas ele comunica, ele transmite também um sentido negativo. Essas palavras funcionam como elementos de atração. Então, eles trazem para perto de si o pronome oblíquo átono. Olha aqui, o me. Olha aqui de novo o me. Tá bom? Então, você não poderia colocar o pronome na frente do verbo. Não poderia também colocar o pronome no meio do verbo, no meio da estrutura verbal. É um caso obrigatório de próclise. Além desse primeiro caso, nós temos aí o segundo, advérbios sem pausa. Olha, é muito importante você prestar atenção no destaque. Sem pausa. Por quê, Albert? Olha só. Vamos imaginar que aqui eu tivesse uma vírgula. Aqui, vírgula. Percebe? A vírgula caracteriza o que nós estamos entendendo agora por pausa. Então, quando tem a pausa, eu não posso dar prosseguimento à frase com o pronome oblíquo átono, porque vai caracterizar o início da oração. Então, o que eu tenho que fazer agora com a vírgula, ou seja, com a pausa? Aqui, fazem-se. Veja que a posição do pronome oblíquo foi alterada. Mas, no meu exemplo aqui primeiro, não há pausa. Então, o pronome oblíquo átono está sendo atraído pelo advérbio, qualquer advérbio, tá? Qualquer advérbio. E está antes do verbo, posição proclítica, próclise obrigatória. Terceiro caso, conjunções subordinativas e pronomes relativos. Bom, isso aqui, pessoal, deve lembrar você o quê? Isso tem a ver com o quê? Orações subordinadas. Certo? Orações subordinadas. Oração subordinada substantiva é introduzida por uma conjunção subordinativa chamada integrante. Oração subordinada adverbial também é introduzida por conjunção subordinativa adverbial. Oração subordinada, vou até botar aqui, no caso dos pronomes relativos, você tem oração subordinada adjetiva. São os pronomes relativos que introduzem, tá certo? As orações adjetivas. E aqui, nas conjunções subordinativas, então eu vou ter oração subordinada, olha lá, substantiva e oração subordinada adverbial. Ok? Então fique de olho. Veja, quando lhe dissemos, e aí, reticências, né? Olha aqui,
o conectivo, a conjunção subordinativa? O livro que me deste é, veja, que me deste. Eu tenho uma oração adjetiva agora, uma oração subordinada adjetiva. O que é pronome relativo. Não pode confundir com conjunção integrante, porque a conjunção integrante introduz oração subordinada substantiva, que não é o caso. Pronome relativo tem antecedente, a referência aqui é livro, e a próclise. Olha aqui, ó, o pronome oblíquo átono, antes do verbo. Tá? Mais um caso, conjunções coordenativas alternativas. Agora, o cuidado tem que ser dobrado. Por quê? Eu estou falando especificamente das conjunções coordenativas alternativas. Você sabe que existem 5 tipos de conjunções coordenativas, tá? E, consequentemente, orações coordenadas. Eu tenho alternativa, eu tenho aditiva, adversativa, explicativa, tudo bem? Então eu tenho tudo isso. Tenho a conclusiva, 5. Dessas, quais são as que obrigatoriamente atraem o pronome oblíquo átono? As conjunções coordenativas alternativas, ok? Olha ela aqui. Veja, olha o pronome oblíquo átono. Está aqui, ó. Pronome oblíquo átono. Sempre antes dos verbos. Outro caso obrigatório de próclise, com pronomes e advérbios interrogativos. Ficou fácil, né? Você perceber por causa do ponto de interrogação. De novo, o pronome oblíquo átono sendo atraído. Tá aqui, ó. Ok? Pronomes indefinidos, tá? Mais uma categoria de pronomes indefinidos agora. Tudo me foi dado. Então, em preto está aqui, ó, o pronome oblíquo átono. Ok? Frases exclamativas e optativas. Então, ó, vamos sublinhar aqui, tá certo? Exemplo, como te atreves? É uma frase exclamativa. Olha aqui o pronome oblíquo átono, né? Embaixo e em cima, né? O T e o U. Deus o abençoe, meu filho. Agora eu estou diante de uma frase optativa. Qual é a diferença, professor? Ó, a diferença é que as frases optativas expressam um desejo, tá ok? E normalmente um desejo bom, tá bom? Um desejo bacana, certo? Positivo aí em relação ao nosso interlocutor. Olha aí, em mais gerúndio, cuidado. A preposição em tem que aparecer. Eu estou falando isso porque, às vezes, a preposição, né, não aparece, ó. Tratando-se. Olha lá. Repare que a frase foi iniciada agora, nesse curto exemplo que eu acabei de dar, pelo verbo. A gramática normativa diz que não é correto iniciar a oração com pronome oblíquo átono. Então, eu não posso aqui, ó, formar a próclise. Se tratando, não posso. Agora, quando a preposição aparece, a próclise é obrigatória.
Eu não poderia escrever o seguinte, em tratando-se. Não, está errado, né? Vamos supor, se o examinador propusesse o deslocamento do pronome oblíquo átono para uma posição à frente do verbo tratando. Eu poderia, por exemplo, fazer a ênclise? Não, não poderia, tá? Então, ó, seria errado do ponto de vista gramatical. Bem, então agora nós temos aí a nossa primeira questão, tá certo? Vamos partir logo para o enunciado. Então, o examinador, no concurso da Procuradoria-Geral do Município, disse o seguinte, olha, na linha 18, o deslocamento do termo se para imediatamente, ó, imediatamente após a forma verbal pode, veja, olha aqui. O que isso aqui caracterizou, pessoal? Com hífen. Isso aqui está caracterizando a ênclise. Então você sabe que a ênclise é quando o pronome oblíquo átono aparece na frente do verbo, ligado a ele por intermédio do hífen. O hífen é obrigatório. Se o hífen não aparecer, a ênclise está descaracterizada. Guarde isso. Bem, então ele diz que, né, esse deslocamento comprometeria a correção gramatical. Vamos até a linha 18. Olha aqui, ó. Agora, o que você tem aqui? Um advérbio, que além de ser advérbio em si mesmo, tem um sentido negativo. Então, o pronome oblíquo átono está mais do que atraído, tá, pelo não. O não exerce atração. Então, é um caso de próclise obrigatório. Tá bom? Então, ó, a questão número 1, ou item 1, foi considerado na época como um item certo. Tá bom? Ou seja, comprometeria a correção gramatical do texto. Não é possível fazer esse deslocamento. Agora nós vamos falar sobre a mesóclise, tá? Mesóclise é o pronome oblíquo átono no meio do verbo, no meio da estrutura verbal. Normalmente, como é que você faz? Você dá um corte na estrutura, ou, especificamente falando, na desinência verbal, que indica o infinitivo, tá? Aí você dá um corte ali e introduz o pronome oblíquo átono, tá? Então vamos lá. Quais são as condições para que isso ocorra? Verbo no futuro do presente, do modo indicativo, ou então no futuro do pretérito. Agora, cuidado, hein? Sem que haja o quê? Palavra atrativa. Se a palavra atrativa aparecer, a mesóclise será proibida e a próclise será obrigatória. Ok? Na mesóclise, eu também tenho o quê, pessoal? Hífen antes e depois do pronome oblíquo átono. Tá aqui, ó, pronome oblíquo átono. Olha aqui o R, que indica a desinência de infinitivo. Olha aqui também, ó, o R, indicando aí o infinitivo, tá certo? Então, ó, amarei. Amarei é o quê, pessoal? Futuro do presente. Daria, futuro do pretérito, do modo indicativo, tá certo? Agora veja o exemplo com palavra atrativa. O verbo continua no futuro
do pretérito, do modo indicativo. Ah, Albert, por que você não fez mesmo a mesóclise? Ora, meu filho, porque agora nós temos uma palavra atrativa, tanto embaixo quanto em cima. Olha lá. Então, o pronome oblíquo átono foi atraído. Mesóclise, proibida. Próclise, obrigatória. Então, veja. Frase errada. Darei-lhe o livro. Veja. Verbo no futuro do presente e no futuro do pretérito não admite ênclise, tá? Ênclise, ó. Isso aqui é uma ênclise. Ênclise proibida. Toma nota aí. Então, veja. Você vai formar a mesóclise ou, se houver palavra atrativa, você vai formar a próclise. Tá bom? E, finalmente, a ênclise. Se não ocorrer nenhum impedimento, poderemos usar a ênclise. Então, veja, eu posso deslocar esse pronome aqui, ó, para o início da oração? Não, não posso iniciar oração com pronome oblíquo átono. Então, o que eu faço? Ênclise. O que marca a ênclise? O hífen. E, obviamente, você sabe que o pronome oblíquo átono é na frente do verbo. Tratando-se, vendê-lo, aqui fazem-se, já comentei, advérbio com pausa, olha aqui a vírgula, ele perde a atratividade, tá bom? Ele não atrai mais o pronome oblíquo, tá certo? Albertinho, por que apareceu o L aqui? Veja bem, quando você tem verbos, vamos recapitular rapidamente, que terminam com a letrinha R, a letrinha S ou a letrinha Z, tá bom? O que vai acontecer? Elas vão desaparecer, vão sumir e os pronomes oblíquos o ou os no plural, a ou as no plural, vão receber a letra L e elas vão desaparecer da forma verbal. Foi isso que aconteceu aqui. Eu tenho vender, olha aí, ó, vender, o R caiu, se tornou uma oxítona terminada em E, vender, tracinho, lo. Beleza? Bom, segunda questão então, pessoal. Olha só. Tá? Desapareci aí do seu vídeo para que você possa ter facilidade para ler o enunciado da questão. Só por isso. Questão número 2. No trecho, é verdade que não se poderia contar com ela para nada, linhas 8 e 9. Pessoal, olha só. Nós não precisamos do texto. Tá? Não precisamos do texto para gabaritar a questão. E você tem que ficar esperto no dia da prova. Nem toda questão você resolve com a necessidade de voltar ao texto. Algumas sim, outras não. Esse exemplo aqui é bem típico. O texto é totalmente dispensável. Veja, o uso da próclise. O que é a próclise? Pronome antes do verbo, pronome oblíquo átono. Justifica-se pela presença da palavra negativa não. Olha lá. Veja, poderia, ó, o i aqui, né? O i é o quê? É um verbo no futuro do pretérito, do modo indicativo. Em tese, você teria que fazer o quê? A mesóclise. A ênclise jamais. Mas por que você fez a próclise? Como o examinador falou, você tem um advérbio, é uma palavra também de sentido negativo,
não há pausa, ok? Então, o pronome oblíquo átono é atraído. A próclise é obrigatória. Então, ó, o que o examinador falou está certo. Tudo bem? Bacana, né? Questão número 3 agora. Olha aí, pessoal. Ou melhor, questão número 3 não. A gente está entrando agora em outro tópico, tá bom? Então veja aí, ó, vírgula. Vou olhar um pouquinho a garganta, pessoal, porque ninguém é de ferro, não é verdade? Então veja. Entramos no outro tópico, vírgula. É claro que aqui nós não vamos dar um aulão, cerca aí de 1 hora mais ou menos. Não vamos dar aqui uma aula sobre pontuação. Não cabe, né? Então, nós vamos trazer dentro da pontuação aquilo que é mais importante, que é o emprego da vírgula. Toda prova cai. Você não pode enfrentar uma prova de concurso, e falando especificamente do CESP, sem dominar o emprego da vírgula. Então, eu quero chamar a sua atenção não para todos os casos, mas para alguns casos envolvendo o emprego desse sinal de pontuação. Então, olha lá. O emprego da vírgula entre orações. Veja, qual é o propósito, então? Separar orações coordenadas assindéticas. Com relação às assindéticas, isto é, as que não têm síndeto, complicou mais ainda, professor. Calma, galera. Síndeto significa conectivo, conjunção, não é? Então, ó, assindética, o A é não. Não o quê? Não síndeto. Ou seja, a ausência do síndeto. Não tem conjunção. Então, ó, em relação às coordenadas assindéticas, você separa todas. Tá? Separa todas. Pare, olhe, siga. Agora, as coordenadas sindéticas merecem uma observação. Como eu já disse, nós temos 5 tipos de orações coordenadas sindéticas. Tá bom? Em relação às aditivas, não é comum a separação por vírgula. Então, use a vírgula obrigatoriamente para separar todas as demais sindéticas. E as aditivas? Normalmente nós não separamos com vírgula. Agora, nós podemos, veja, a vírgula também pode separar as aditivas. Veja aqui, ó, é um caráter facultativo. Pode, facultativo. Anote aí. Primeiro exemplo em que a vírgula pode ser empregada, quando eu tenho sujeitos diferentes. Quem é o sujeito do verbo foi? Ela. Quem é o sujeito, agora na primeira oração, do verbo foi? Ele. Seres distintos, seres diferentes. Então, eu posso colocar a vírgula mesmo diante da conjunção aditiva e? Posso. Professor, é um caso obrigatório? Não, filho, já falei para você, ó, é um caso facultativo, anote aí. Segundo exemplo, eu iniciei a oração com um conectivo aditivo. Agora ele se repete. Então, quando há repetição, eu também posso colocar a vírgula. Professor, por favor, repete aí. É obrigatório? Não, querido. De novo, hein? De novo, é um caso facultativo. Poxa, professor, eu pensei que era obrigatório. Então tá bom, querido. Já que você quer um caso obrigatório, eu vou mostrar para você. Olha só. Diante do E, a vírgula vai ser obrigatória quando o sentido já não for mais sentido de adição, e sim o quê?
sentido de adversidade. Pode isso, professor? Pode, querido. O E pode ter sentido de adversidade, assim como o mais também pode ser usado para expressar adição. Quer ver um exemplo? Eu digo assim, ó, ele não só passou, ele não só passou, mas também foi o primeiro colocado. Pense, ele não só passou, mas, veja, quando o mais se articula com o também, tem aqui uma locução conjuntiva com sentido, né, com valor semântico de adição. Ele não só passou, mas também, como, eu posso usar o como aqui, ó, como também foi o primeiro colocado. Isso e aquilo, tá joia? Então, ó, guarde, por favor, com sentido de mais, com sentido de adversidade. Agora sim a vírgula é obrigatória. Ainda entre orações, a vírgula é usada para separar orações adverbiais antecipadas ou intercaladas. Olha, esse aqui é um dos casos que mais caem na prova. Guarde a letra C, por favor, tá? Veja, ao anoitecer, saíram. Aqui eu tenho oração principal. Aqui eu tenho oração subordinada. Adverbial, que expressa o quê? Tempo. Então, vou botar oração subordinada, adverbial, expressa a circunstância de tempo. Independente se é de tempo ou se não é de tempo, tá bom? São 9 tipos, tá? Basta que seja adverbial e esteja antecipada, iniciando o período, ou mesmo intercalada, no meio, tá bom? A vírgula é obrigatória. E agora, saíram ao anoitecer. A oração principal está na posição comum, na posição ordinária, na posição normal. A oração subordinada também, porque apareceu depois. Nesse caso, a vírgula é facultativa. Olha aí. Bom? Só para você não se perder, eu vou escrever aqui para você, ó, obrigatória. Letra D. Separa orações subordinadas adjetivas. Cuidado, galera. Cuidado. Olha só. A respeito disso, o que eu preciso dizer? Nós temos as adjetivas que se diferenciam das restritivas. Não é verdade? As explicativas sempre com vírgula. Você pode colocar também parênteses. Você ainda pode colocar travessões, um antes e um depois. Ou seja, as adjetivas explicativas sempre são isoladas, sempre são separadas do antecedente, isto é, do termo ao qual se referem. Olha aqui a pontuação. Tá bom? A vírgula é obrigatória. Aliás, as vírgulas, né, para isolar. Eu não posso colocar só apenas uma, porque senão eu vou fazer uma separação indevida. Tem que colocar as duas. Tem que abrir e fechar. As adjetivas restritivas, nunca com vírgula. Tá bom? É comum o examinador propor
ou a colocação ou a retirada, envolvendo aí as orações adjetivas, e afirmar, tá? É para enganar você, que se você tira a vírgula da explicativa e a transforma em restritiva, o sentido permanece o mesmo. O sentido não é alterado. Mentira. Mentira. Se você estiver diante de uma oração restritiva e colocar vírgula, o sentido vai ser alterado. E vice-versa. Tá bom? Então veja aí a questão 3. Agora sim. Olha lá. Vamos para o enunciado. No texto, parará, parará, tá aqui. O emprego de vírgulas para isolar as expressões adotado no país e, são duas expressões, embora se pareça com o, né? Olha só, pareça é verbo. Tá prestando atenção? Então isso aqui é uma oração. Embora é uma conjunção. O que, galera? Subordinativa, não é? Adverbial. Então, que oração é essa? Uma oração subordinada adverbial. Tá bom? Vamos até a linha 22. Né? O ICMS adotado no país, olha só, galera. Toda expressão, sendo oração ou não, toda expressão de caráter explicativo obrigatoriamente tem que ser isolado, tem que ser separado, tá bom? Toda e qualquer expressão de caráter explicativo. Por exemplo, a expressão ou melhor, isto é, tá bom? A própria oração adjetiva explicativa, sempre com vírgulas, isolando. Caráter obrigatório. Então, ó, já começa aqui. Não tem nada de facultativo, tá? Não tem nada de escolha estilística. Devido ao deslocamento, não tem nada a ver com deslocamento, tá? O termo de caráter explicativo vai sempre ser separado ou isolado pela vírgula, independentemente da sua posição no período. Pode estar no início, pode estar no meio ou pode estar no final. Percebeu o caráter explicativo, pode isolar. Ou com vírgula, ou com parênteses, ou com travessão. Tá bom? Agora sim, vamos ver aqui, ó. Embora se pareça com o IVA, né? Vírgula e vírgula. Bom, eu já falei para você que as vírgulas separam obrigatoriamente. Obrigatoriamente, tá? Oração adverbial, oração subordinada adverbial, antecipada ou intercalada. No nosso caso aqui, a oração está intercalada. Então, ó, você cortou a letra E, cortou a letra C, cortou a letra A e agora corta a letra B. Por quê? Apenas. Obrigatório apenas na primeira expressão, ou seja, só no primeiro caso, não. No segundo caso, as vírgulas também são obrigatórias. Porém, as regras são o quê? Distintas. Tá certo? Então, o gabarito é a letra D de dado. Questão número 4, pessoal. Vamos passar logo para o enunciado. Veja. Olha aí, hein? Escrivão da PF, né? Olha aí. A correção do texto seria mantida se as vírgulas que isolam o trecho dos grandes escritores romanos e latinos e falado pelas classes romanas mais abastadas fossem
substituídas por travessões. Olha ali. A correção seria mantida. Preste atenção. Vamos à linha 2 e à linha 3, né? Vamos na 1 primeiro. Não foi o latim clássico. Presta atenção nessa expressão. A primeira vírgula está aqui. A segunda vírgula está aqui, isolando todo o trecho destacado aí pelo examinador para que a gente possa analisá-lo. Tá? Então está aqui o trecho. Repare que esse trecho explica, né, o latim clássico. O que foi o latim clássico? Nós temos o latim vulgar, né, e temos o latim clássico. O texto está explicando que o latim clássico foi o latim, tá? Nós temos que subentender a palavra latim aqui, tá? Está subentendida. O latim clássico foi o latim dos grandes escritores romanos e latinos. E foi também o latim falado pelas classes romanas mais abastadas. Então, todo o trecho destacado tem caráter explicativo. Como eu já disse para você, toda expressão de caráter explicativo tem que vir isolado. Então você pode isolar por vírgulas, como aconteceu, você pode isolar com travessões e você também ainda pode isolar com parênteses. Então, o item 4 é um item certo. Beleza? Olha aí. Concordância verbal agora. Tá? Pronto, apareci novamente aí na sua tela. Assim é bom que você não fica com saudade, né, do professor. Olha aí. Concordância verbal então, pessoal. Vejamos. Quero chamar a sua atenção para a concordância que envolve pronome relativo. Especificamente, o que e o quem, na função sintática de sujeito. O que vai acontecer? Veja, quais são as possibilidades de concordância? Bom, regra geral, tá legal? Regra geral. Quando você tem o pronome relativo funcionando como sujeito, olha, o eu é o sujeito do fui. Tá certo? O que é o sujeito de cheguei. Professor, mas o que não retoma o eu? Não é como se o eu estivesse ali? Presta atenção, pessoal. Para efeitos semânticos ou para fins semânticos, sim. O que se equivale ao eu. Agora, para fins de análise sintática, o que, o pronome relativo, é o próprio sujeito do verbo da oração adjetiva. Tá ok? Mas como é que se dá a concordância do próprio verbo da oração adjetiva? A gramática normativa diz que o verbo da oração adjetiva concorda com o termo de referência, isto é, com o antecedente do pronome relativo. Então, ó, eu é um pronome de primeira pessoa. Eu cheguei. Repare que o verbo está conjugado na primeira pessoa do singular. Tudo bem? Ó, primeira pessoa do singular. E o quem? Vai seguir a regra. O quem é um pronome relativo. Nós é o sujeito do ponto de vista sintático do fomos. O quem, do ponto de vista semântico, ele se equivale ao nós, retoma o nós. O nós é um antecedente, é a referência. Mas do ponto de vista sintático, ele, pronome relativo, é o sujeito. O que a gramática normativa diz? Deve concordar com o antecedente. Nós,
primeira pessoa do plural. Chegamos, o verbo foi flexionado na primeira pessoa do plural. Acabou, Albert? Não, querido. Aguenta aí. Olha só. Vamos voltar aqui no quem. A gramática também permite você concordar ou flexionar o verbo da oração adjetiva na terceira pessoa do singular. Por quê? Ué, lembra que eu falei que o quem, do ponto de vista sintático, é o sujeito do verbo da oração adjetiva? Então, sendo ele o sujeito, a gramática possibilita, tá, o verbo ficar na terceira pessoa do singular. Poxa, Albert, quer dizer que eu posso fazer isso também com o pronome relativo o quê? Negativo. Negativo. Essa possibilidade, essas duas possibilidades de flexão do verbo, só com o pronome relativo quem. Com o pronome relativo que, obrigatoriamente, verbo concordando com o antecedente. Questão número 5 agora. Pronto, saí da sua tela para você ter uma melhor visualização do texto. Questão número 5. Vamos direto ao enunciado da questão. Seria mantida a correção gramatical. Ó, mantida a correção. Caso a forma verbal, ó, o verbo, né, representa, fosse substituída por representa. Pessoal, eu deveria ter destacado aqui essa forma, né? Eu não destaquei. Então, você dá um destaque aí no seu material de apoio, por favor, faça isso. Bom, vamos à linha 9. Está aqui, ó, linha 9. Olha o verbo aqui. Eu vou matar 2 coelhos com uma cajadada só, tá bom? Eu vou retomar aquela explicação que eu dei, mas vou também ampliar aqui a informação sobre concordância. Vamos fazer uma leitura a partir do A. Aqui, ó. Vamos lá. A invenção das técnicas para controlar o fogo, o início da agricultura e pastoreio na Mesopotâmia, a organização da democracia na Grécia, as grandes descobertas científicas e geográficas entre os séculos XII e XVI, o advento da sociedade industrial no século XIX, tudo. Por que tudo? Por que essa vírgula? Pessoal, existe uma categoria de aposto chamado aposto resumitivo. O aposto resumitivo normalmente é evidenciado por meio, ou representado, por meio de um pronome indefinido, que retoma cada núcleo do sujeito ou do termo, né, anterior. Então eu tenho aqui, ó, a invenção das técnicas para controlar o fogo, o início da agricultura e do pastoreio na Mesopotâmia, a organização da democracia na Grécia, as grandes descobertas científicas e geográficas entre os séculos, né? Então, ó, o advento. Veja que cada termo foi resumido, ou todos esses termos foram resumidos, por meio do aposto resumitivo. E aí a gramática diz que quando eu tenho esse aposto resumitivo, o verbo concorda com ele. Tudo, terceira pessoa do singular. Flexão do verbo, também, terceira pessoa do singular. Tá? Professor, eu poderia flexionar o verbo no plural
Não, querido. Por quê? Porque a concordância é com o aposto resumitivo. Então você já sabe que o item 5 é um item errado. Tá? Seria mantida a correção? Não. Agora sim, eu vou retomar aquela explicação. Você está vendo uma vírgula aqui? Você está vendo que esse que pode ser substituído por os quais, que retoma saltos, é um antecedente? Então, o que, assim como os quais, é um pronome relativo. Repare o verbo. Olha aqui o verbo. Desorientaram. Esse verbo, para você não confundir, eu estou puxando a setinha, ele está na terceira pessoa do plural. Ele está no plural. Por que ele está no plural? Ora, porque ele está concordando com o substantivo saltos. Saltos de época, né? É a expressão retomada pelo pronome relativo. Mas o núcleo da expressão é o substantivo saltos no plural. Então é por isso que a forma desorientaram foi flexionada no plural, do jeito que você está vendo aí no texto. Tá ok? Então, ó, concordância tá aí para você. Ou melhor, questão não, né? Eu tô doido para resolver questão, pessoal. Então veja. Pronto. Olha aí. Outro tópico que costuma aparecer na prova do CESP. Coesão e coerência textual. O que você tem que entender por coesão? Coesão é a articulação entre palavras e enunciados do texto. A articulação, em um sentido menor, é a articulação entre palavras. Num sentido mais amplo, é a articulação entre frases, tá bom? É a articulação até mesmo entre períodos. Isso tem a ver com coesão. E quais são, na prática, os elementos que possibilitam a coesão textual entre palavras e enunciados? Por exemplo, as preposições, as conjunções, os pronomes, os advérbios e etc. Coloquei aqui os principais para você. Tá? Veja, comprei 3 laranjas e... Isso aqui é elemento de coesão. Isso aqui é o quê? Uma conjunção. Então eu estou aqui articulando orações. Comprei 3 laranjas. Qual é a outra oração? Coloquei-as no freezer. Pois eu estou introduzindo outra oração em conexão com a anterior. Então, conjunção. Salada de frutas. Veja, salada de frutas. Imagine eu construir essa expressão sem o D. Salada frutas. Fica até estranho, né? Você não está nem acostumado com isso. Então, a preposição está conectando o substantivo salada ao substantivo frutas. Comê-las. O que eu tenho aqui? Pronome oblíquo átono. Tá? Tá retomando o quê? Laranjas. Comprei 3 laranjas. Coloquei-as. Aliás, nós já passamos batido aqui, por outro pronome oblíquo átono, fazendo menção às laranjas. Não é? Promovendo a coesão textual. A coesão textual, ela tem reflexo na própria coerência do texto, no próprio sentido dele. Por quê? Como é que eu entendo essa oração aqui, coloquei-as no freezer? Eu preciso ter um elemento de referência. Quem é a minha referência
para o pronome oblíquo átono, as. A minha referência são as 3 laranjas. Então, coloquei as 3 laranjas no freezer. Tá bom? Então, só para lembrar também, eu tenho a coesão referencial. Vou falar de duas aqui, hein? Referencial e a coesão consecutiva, né? Ou melhor, fugiu aqui a palavra, pessoal, agora que eu lembrei. Falei uma palavra errada. Sequencial. Eu falei consecutiva porque, na verdade, a coesão sequencial, como o próprio nome diz, ela vai dar sequência, certo? Ela vai promover a fluidez do texto. O texto vai fluir. Então, vou dar um exemplo claro aqui para você. A conjunção pois, ela não faz referência a nenhum termo, nem termo anterior, nem termo posterior. Ela apenas foi colocada ali para dar fluidez, para que o enunciado anterior, digamos assim, né, o trecho anterior, tenha como consequência, né, a informação logo a seguir. Então, essa junção é possibilitada pelo elemento de coesão que dá sequência ao texto. Outro exemplo de elemento que promove uma coesão sequencial, a preposição. Está vendo aqui? A preposição não faz referência a nenhum termo anterior ou posterior. Agora veja o pronome oblíquo átono, as, aqui. Você só consegue entender esse pronome aqui, ele só faz sentido quando você volta no texto e retoma as 3 laranjas. Então, agora a coesão é por referência, é referencial. Detalhe, a coesão referencial, ela pode, digamos assim, retomar o que já foi mencionado. Então, a coesão referencial também é conhecida aqui agora como anafórica. Mas a coesão referencial pode ter como referência um termo posterior. Então, a coesão referencial vai ser chamada catafórica. A anafórica aponta para o que vem, ou melhor, o que veio antes, né? A coesão referencial catafórica aponta para o elemento seguinte, depois. Guarde isso, tá bem? Agora, vamos olhar aqui para a letra B. Esse texto faz sentido para você? Olhar fito no horizonte, apenas o mar imenso, nenhum sinal de vida humana. Tentava recordar alguma coisa, nada. Olha só, galera. A letra B carece de elementos de coesão textual, sim ou não? Sim. Porém, a coerência foi afetada? Não. Então, veja, coesão e coerência são 2 atributos de todo e qualquer bom texto. Para um texto ser bom, para você escrever bem, você tem que escrever com coesão e com coerência. Agora, entre os 2 aspectos, qual é o fundamental? É a coerência. Não adianta você aproximar palavras, frases, parágrafos, períodos. Não adianta. Se esse amontoado de palavras não tiver coerência, isso não vai ser um texto.
Então, entre a coesão e a coerência, a fundamental delas é a coerência. Você pode ter um texto coerente com carência de elemento de coesão, mas você não pode ter um texto com elemento de coesão e com ausência de coerência. Aí não é um texto, certo? Questão número 6, então, agora. Veja, olha aí. Dá uma lidinha rapidinho enquanto eu bebo um pouquinho de água aqui, pessoal. Olha aí. O pronome isso, veja, isso é o quê? É pronome demonstrativo. O que mais? Elemento de coesão. O isso retoma. Então é a coesão referencial. Se retoma, é o quê? Anafórica. Elemento de coesão referencial anafórico, ou seja, o elemento que é anafórico, né? Se você quiser, você pode falar coesão anafórica, tá? Eu estou qualificando aqui o elemento, tá bom? Então vamos lá. O pronome isso, na linha 3, tá aqui, o bendito. Retoma toda a ideia expressa no primeiro período do texto. Toda a ideia está aqui, ó. Toda a ideia no primeiro período. O que marca o final do período é o ponto aqui, ó, o ponto final. Certo ou errado, pessoal? Bem, veja só. Toda a ideia, ela é composta por dois aspectos. O aspecto da curiosidade, né? Que na verdade aqui, ó, tem a ver com uma emissão de juízo de valor. É curioso, isso é um juízo de valor que o enunciador está fazendo a respeito de um fato. Que fato é esse? O fato de Porto, né? Está presente nas sociedades humanas desde o aparecimento das cidades. Então veja, uma associação. Associação entre a existência de Porto, né, presente nas sociedades humanas, desde quando? Desde o aparecimento das cidades. Isso é um fato. Isso é um fato. Agora, sobre esse fato, foi emitido um juízo de valor. É curioso. Poderia ser ruim, né? Enfim. Então veja que o primeiro período ele tem duas ideias. Ou, na verdade, você pode até dizer uma ideia, mas você tem que perceber esses dois aspectos. O fato em si mesmo e o juízo de valor emitido pelo enunciador. O pronome, né, isso, ele não se refere a toda a ideia. Ele está se referindo ao fato em si mesmo. Isso porque uma das características das primeiras estruturas urbanas existentes na região do Oriente Próximo foi a presença do porto. Então veja, a própria ideia de existência do porto, que compõe, digamos assim, o segundo aspecto, ou a outra parte da ideia, essa segunda parte, a presença do porto, né, desde o aparecimento das cidades, é essa ideia, ou é esse aspecto que é retomado no período seguinte. E não necessariamente o próprio juízo de valor.
Então, o pronome isso não retoma toda a ideia. Por isso, o item 6 pode ser considerado errado. Ok? Tipologia textual. Você também tem que estudar esse tópico aí, esse assunto, para encarar uma prova do CESP. Tá certo? Bom, basicamente nós temos o quê? O texto narrativo, descritivo, dissertativo e injuntivo. O dissertativo, ele vai se subdividir em argumentativo e expositivo. O expositivo pode ser ainda chamado de informativo, dá no mesmo. Características. No texto narrativo, o propósito é contar a história, relatar acontecimentos. Essa história ou esse acontecimento pode ser real ou fictício. Você pode dar asas à sua imaginação. Tá bom? O texto narrativo, ele apresenta alguns elementos. Personagens, né, quem é que participa da história, tempo, quando o fato ocorreu, onde, né, espaço e lugar. Olha só, conserta aí para mim, porque espaço e lugar dão no mesmo, tá bom? Enredo. Um enredo também é chamado de trama. É a historinha propriamente dita que vai ser desenvolvida. E aí você tem uma estrutura. Geralmente você tem a introdução. É na introdução em que geralmente você apresenta os personagens, o tempo, o espaço e o enredo. Geralmente é aqui. O conflito, ou melhor, o desenvolvimento. No desenvolvimento é a parte do texto narrativo em que você desenvolve a trama, desenvolve o enredo e aponta o conflito. O conflito é justamente o nó que tem que ser desatado. É aquilo que vai sustentar toda a trama, toda a narrativa. É o conflito em si. É isso que precisa ser resolvido, que precisa ser tratado. Tá? O conflito é o fio condutor. Na prática é isso. O clímax é o auge do conflito. É o ponto mais alto da narrativa. O desfecho, e aí já é o final, já é a conclusão da narrativa, é como o próprio nome diz, a conclusão. Tá? Que fim vai ter esse conflito? Detalhes: verbos de ação, progressão temporal, tem que ter início, meio e fim. Não pode ser bagunçado, um vai e volta sem pé, sem cabeça. Tá bom? Texto descritivo. Guarde essa palavrinha aqui, ó, ou essa expressão, melhor dizendo, retrato verbal. O texto descritivo serve para caracterizar, qualificar pessoas, ambientes ou paisagens. Qual é a diferença? Ambiente é geralmente quando você está num recinto fechado, um ambiente delimitado no espaço. Paisagem já é um ambiente aberto, quando você normalmente olha para o horizonte. Marca importante: já que você vai caracterizar os seres, você normalmente faz uso de adjetivo. Por quê? É a classe de palavras que normalmente é utilizada para indicar os atributos, as características dos seres. Texto dissertativo argumentativo. Qual o objetivo? Discutir ideias, posições, argumentar com o intuito de fazer a defesa dessa ideia, que também é chamado de tese ou de ponto de vista. Argumentar no sentido de convencer o interlocutor. E aí você lança mão de estratégias. Você pode conceituar, você pode apresentar opiniões de especialistas da área, né?
opiniões de pessoas que são autoridades no assunto. Você pode se valer de pesquisas feitas por você mesmo, né, uma pesquisa de campo, em loco. Você pode se valer de pesquisas de outros órgãos, tá, que fazem esse tipo de trabalho. Você pode se valer de exemplos da vida real, tá? Você pode fazer também conjecturas lógicas, plausíveis, na sua argumentação para convencer o interlocutor. Já o texto dissertativo, expositivo ou informativo não tem esse objetivo de persuadir o leitor, de convencê-lo, né, de defender uma ideia, um ponto de vista. O texto dissertativo, expositivo ou informativo tem um propósito apenas de passar a informação. É a informação pela informação. Não há juízo de valor, não há defesa de uma tese, não há uma argumentação. Tá bom? O interessante é o seguinte, como às vezes alguns já me perguntam, professor, mas quando eu construo um texto argumentativo e, por exemplo, apresento dados estatísticos, pesquisas, eu, na verdade, estou diante de, né, um trecho ali, uma parte, ou de um dado informativo, expositivo. Sim, é verdade. É por isso que os teóricos dizem que geralmente não existe texto homogêneo, isto é, texto meramente com uma tipologia, com características únicas de apenas uma tipologia. Os teóricos, eles são capazes de dizer que normalmente a tipologia é heterogênea. Há características de uma tipologia dentro do mesmo texto em que predomina uma outra tipologia. Por exemplo, em um texto narrativo, quando os personagens são apresentados, é normal o narrador fazer a caracterização deles, isto é, a descrição deles. Quando você, por exemplo, narra, digamos, um acidente de automóvel, é normal que o narrador caracterize não só as pessoas envolvidas, mas também os carros envolvidos, os veículos envolvidos. E até mesmo descreva o ambiente em que aquele acidente ocorreu. Então você pode ter trechos descritivos em um texto predominantemente narrativo. Assim como você pode ter trechos informativos ou expositivos em um texto predominantemente argumentativo. Tá legal? E o que é o texto injuntivo? É aquele que também é conhecido como instrucional. Tem gente que faz uma divisão entre o injuntivo instrucional, que é para instruir, né, avisar, e o injuntivo prescritivo, como, por exemplo, os códigos, as leis, a Constituição do nosso país, o Código de Trânsito, Código Processual Penal, Código Tributário, né? Enfim, códigos normativos. Aí as pessoas fazem essa distinção. Mas aqui a gente vai chamá-los, todo esse conjunto, de texto injuntivo. Normalmente você usa um verbo no imperativo para ordenar, e até mesmo sugerir, aconselhar, advertir, chamar a atenção. Outra marca também é o uso do pronome de tratamento você. É uma estratégia de argumentação, né? De elocução. Para quê? Para você se aproximar do seu interlocutor, do seu leitor, do seu ouvinte.
você pode também lançar mão de vocativos para despertar o seu leitor e assim envolvê-lo e persuadi-lo. Tá bom? Veja, questão número 7. Olha aí. O texto é essencialmente, ou seja, predominantemente. Às vezes não, né? Quando o examinador coloca essencialmente ou predominantemente, é porque ele mesmo sabe que você pode ter características de outra tipologia textual. Mas o que sobressai? Qual é o intuito desse texto? Qual é o propósito? Apesar das características de outras tipologias. Então é por isso que o examinador geralmente fala essencialmente ou predominantemente. Bom, ele está dizendo que é essencialmente argumentativo, não é isso? Ou seja, você tem que encontrar aqui uma opinião, a defesa de um ponto de vista. Vamos lá. O conceito de direitos humanos assenta em um bem conhecido conjunto de pressupostos. Todos eles quem? Os pressupostos. Eu já tenho aqui, ó, o meu tema. Tá? O texto vai girar em torno dos direitos humanos. Então, a partir dos direitos humanos, eu vou exemplificar os pressupostos. Todos eles tipicamente ocidentais. Quais são esses pressupostos? Me dê exemplos. Então vamos lá. Existe uma natureza humana universal que pode ser conhecida racionalmente. O ponto e vírgula vai ajudar a fazer a separação desses exemplos de pressupostos tipicamente ocidentais. Outra, então, a natureza humana é essencialmente diferente e superior à restante realidade. Ponto e vírgula, separando. O indivíduo possui uma dignidade absoluta e irredutível que tem de ser defendida da sociedade ou do Estado. Ó, fechei. Outro exemplo de pressuposto. Ponto e vírgula, fazendo a separação. Comecei outro. A autonomia do indivíduo exige que a sociedade esteja organizada de forma não hierárquica, como soma de indivíduos livres. Pronto, finalizei a exemplificação aqui desses pressupostos. Agora veja, vou estabelecer aqui uma relação de causa e consequência. Uma vez que todos esses pressupostos são claramente ocidentais, detalhe, claramente, tipicamente, repare que essas palavras sinalizam já um juízo de valor a respeito do que está sendo tratado. Tá bom? Então, ó, são claramente ocidentais. Mas claramente na visão de quem? Do enunciador. Talvez o que seja claro para ele não seja para mim, não seja para você. Tá bom? Claramente ocidentais e, olha aqui, outro juízo de valor, facilmente distinguíveis de outras concepções de dignidade humana. Em outras culturas, teremos, olha aqui a consequência. Então, causa e consequência. Teremos de perguntar por que motivo a questão da universalidade dos direitos humanos. Olha aqui. Em que está gerando a argumentação do enunciador. Teremos de perguntar por que motivo a questão da universalidade dos direitos humanos se tornou tão acesamente debatida. Então veja, o enunciador ele emite
ele vai sinalizando determinados juízos de valor. Aí ele vai soltando, ele vai dando dicas aí, né, sinalizando ao longo do texto, como eu já marquei para você. E aí no final, ele usa o verbo no plural, na primeira pessoa do plural, conhecido como nós. Só tem um detalhe. Quando ele diz, nós teremos de perguntar, nós quem? Essa é uma técnica de persuasão, típica de um texto argumentativo, típico de quem está defendendo um ponto de vista. Na concepção do enunciador, não apenas ele, mas eu, você, ou seja, todos nós, todos os leitores, ele e todos os interlocutores dele têm de perguntar por que motivo a questão da universalidade dos direitos humanos se tornou tão acesamente debatida. Então ele está partindo do pressuposto que há uma concordância com o ponto de vista dele. Quando ele usa a primeira pessoa do plural, ele faz de propósito, para envolver o interlocutor. Como se o interlocutor compartilhasse dessa mesma opinião. Tá bom? Então, o texto é sim, essencialmente argumentativo. Então, você pode colocar aqui, ó, certo. Galera, olha só. Chegamos ao final desse aulão, tá bom? Esse foi o recado que eu queria passar para você, mas também quero aproveitar para fazer um anúncio aí, tá? Da turma de elite do Ponto, voltado especificamente para a Polícia Civil, né? O concurso da Polícia Civil do DF. Nós temos, ó, curso em pacote, cursos isolados e, como eu disse, turmas de elite. Tá? Temos uma turma de elite voltada para a Polícia Civil para fortalecer a sua preparação aí para você gabaritar, tá? E garantir aí a sua vaga, tá bom? Então, ó, fica aí a dica para você, dá uma passada lá no site do Ponto, dá uma vasculhada aí nos cursos específicos para a Polícia Civil do DF. Tudo bem? Bom, galera, olha aí. É isso aí. Um grande abraço para você. Tudo de bom, tá ok? E a gente se vê no próximo aulão ou quem sabe aí no curso aí específico para a Polícia Civil do DF. Até lá, pessoal. Tchau.